Olá! Olá, Seguilovers! Sejam muito bem-vindos à nossa live. Sejam bem-vindos à nossa live falando sobre ciúme e insegurança. A gente está muito feliz de estar fazendo aqui essa live, né, vida? Exato, Pessoal muita gente já chegando. Sejam bem-vindos, gente. Gente, sejam muito bem-vindos aí, todo mundo que está chegando. Sandy, Jéssica, Suelen, Tassiane, sejam todos muito bem-vindos aqui a essa live sobre ciúme e insegurança. Quem estava ansioso aí por essa live? A gente estava morrendo aqui de vontade de abrir a live, já falando assim, meu Deus, vamos abrir a live logo. Quem estava ansioso aí? A gente estávamos muito ansiosos para falar, né, sobre esse tema que a gente recebe tanto aqui no Instagram, né, sobre ciúme e insegurança. E já, né, pedi aí para você enviar para as pessoas que precisam ouvir sobre esse tema, tá? Já manda aqui, ó, no balãozinho para quem combinou de assistir com você, para quem você acha que precisa aprender mais sobre isso. A gente viu que tem muitos casais que marcaram de assistir a live. Sim, o programa de quarta-feira de vários casais aí tá sendo assistir a live de ciúme e segurança da Hoje Falamos de Amor. Sim. Então, casais aí, sejam muito bem-vindos. E aí também, gente, uma coisa que a gente nunca fez em nenhuma live aqui. Coloca aqui embaixo de qual cidade ou estado que vocês são, pra gente poder conhecer um pouquinho vocês. Verdade, de onde vocês acompanham a gente? Assim, vocês são de que lugar? Porque acho que todo mundo sabe que a gente é de Macaé, aqui do Rio de Janeiro. Sim. Mas de vocês, assim, vocês são de onde? Fala aqui pra gente aqui no chat. A gente poder saber. E enquanto isso também, Taubaté. Bahia. Nem sabia, Manu. E aí, gente, já avisando, escuta aqui quem avisa amigo hein? Pega, já começa o hashtag caderninho, pega o caderninho, pega a caneta, se você é muito tecnológico, pega o tablet ou, sei lá, o celular de outra pessoa pra anotar, porque vai ter muita coisa boa nessa live. Caramba, em Natal, Bahia, Rio de Janeiro, Araguaiana, Georgia, USA. Hoje falamos de amor internacional. Lisboa? Aí. Minha mãe mora aí. Gente, a gente preparou essa live com muito carinho pra vocês. A gente se dedicou demais assim para poder fazer o melhor conteúdo possível, para poder ajudar vocês de uma maneira assim fenomenal. A gente pensou, né, por que a gente pensou nessa semana para falar também sobre isso. Ciúme e insegurança é uma demanda que a gente recebe desde sempre aqui no Instagram. Sempre houve muita demanda por saber mais sobre isso, aprender a como lidar. Então, por ser um assunto muito complexo, né, vida? Exato. A gente nunca consegue falar em um post ou falar ali no direct. Então a gente falou, vamos fazer uma live, vamos pensar no que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, né, nesse sentido. Exato. E assim, o ciúme e insegurança, nessa live aqui, ela é tão importante vocês estarem aqui com a gente, porque nelas vocês vão aprender e conhecer ferramentas e estratégias para vocês poderem lidar com o ciúme e com a insegurança. Porque assim, eu, Rafael, penso que o ciúme e a insegurança podem atrapalhar muito a vida de um casal. Pode atrapalhar muito o seu... Já pode, né, de repente, ter atrapalhado muito o seu relacionamento no passado. Ou presente, né? Ou pode atrapalhar o seu relacionamento no futuro, né? Então, assim, é muito importante ter todos vocês aqui com a gente pra gente poder ajudar o máximo possível nessa questão. E estão perguntando aqui se a live vai ficar salva. Vai ficar, só que por pouco tempo, tá? Não vai ficar para sempre aqui na abinha ali do IGTV, tá bom? Então, eu acho que é importante a gente destacar também como que existe, vocês sabem que aqui a gente sempre fala, né, vida, de um relacionamento saudável, e a gente sempre bate na tecla de que é possível ter um relacionamento saudável, é possível ter um relacionamento sem ciúme e insegurança. E muitas pessoas, né, não acreditam nisso.
Então a gente tá aqui, a gente tá ali no Story todo dia, né, vida? Mostrando como que é possível e como que é bom ter um relacionamento sadio. Nessa live aqui, gente, a gente vai entregar essas ferramentas para vocês terem, né, condições de se tornarem pessoas mais seguras, menos inseguras, menos ciumentas. Então, dentro aqui dessa live, a gente quer que você consiga aprender isso com a gente. E aí, para você, né, que ficar até o final dessa live, a gente separou um bônus bem legal, assim, uma coisa que a gente preparou com muito carinho e a gente vai dar para vocês no final da live. Então fica com a gente aqui até o final da live, porque tem muito conteúdo muito bom que a gente separou, a gente se preparou muito para isso. E aí a gente vai colocar aqui para vocês. Então no final da live vai ter um bônus, hein? Só que a gente só vai falar lá no final. Então fica por aí com a gente, tá bom? Ainda falando, gente, sobre essa questão, né, de ser possível ter um relacionamento livre de ciúme e insegurança, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a minha história dentro dessa temática. Além da gente, né, ter muitos relatos de pessoas que sofrem com isso, esse tema mexe muito comigo porque eu já fui essa pessoa, sabe? Eu já estive nesse lugar de ser uma pessoa insegura, de ser uma pessoa extremamente ciumenta, e eu tô falando extremamente, tá? Eu não tô falando de, senti um ciúmezinho e acabou. Por muitos e muitos anos, na verdade, eu só tô curada há 2 anos, mais ou menos de 2 anos pra cá. Antes disso, a minha vida inteira foi sobre ciúme. Eu tinha ciúme de todo mundo. Eu tinha ciúme da minha família, dos meus amigos, de todo mundo que me cercava. Em relacionamentos passados, eu já mexi em celular escondido. Eu já controlava com quem que a pessoa ia sair, com quem que ela ia falar, quem que ela poderia abraçar ou não. Gente, eu já fui em lugares que a pessoa falava que tava, só pra conferir se realmente estava lá. Uma vez eu vi uma mensagem no telefone e eu liguei pra pessoa pra saber quem era aquela pessoa que essa pessoa tava mandando mensagem. Então, assim, eu vivi isso na pele durante toda a minha vida e eu sei como que é ruim você ser assim. Como que é desesperador você ver o mal que você causa nas pessoas que estão à sua volta. E até em você mesmo, né? Você acaba se causando mal. E aí eu entrava muito num dilema, assim, de cara, mas por que eu sou assim? Por que eu faço isso? E eu me questionava, mas ao mesmo tempo eu não sabia como mudar. Eu não sabia como ser de outra forma. Eu não conhecia outra forma de ser que não é daquele jeito. E isso me gerava um sofrimento absurdo. Eu lembro que teve uma época que eu tava vivendo uma situação em um relacionamento passado e eu chegava em casa e eu chorava todos os dias, porque eu tentava me controlar para não agir, né, de uma forma, só que isso me fazia tão mal, eu chorava todos os dias quando eu chegava em casa. Então eu vivi na pele isso de o sofrimento que é ser dessa forma, sabe? E não saber lidar com isso. Então, além de ter, né, uma demanda muito grande aqui no Instagram, eu também, não simpatizo, né, mas eu conheço esse tema, porque eu já vivi na pele isso. E muitas pessoas vêm falar aqui comigo, né, nossa, aconteceu isso e isso no meu relacionamento, eu fiz isso e isso, e eu falo, fica tranquila, eu entendo o que você tá falando, eu não vou te julgar, porque eu já passei por isso, eu já fiz isso. Então, é algo importante, assim, de comentar. E às vezes a gente pensa assim, cara, não tem como eu deixar de ser assim. Porque eu já tentei, eu me cobro, eu vejo relacionamentos que não são assim e eu não consigo.
Sim. E eu acho que a sensação do eu não consigo é muito sofrida, assim, de cara, eu tô tentando me controlar, eu tento, só que eu não consigo fazer isso, eu não consigo melhorar a minha insegurança, eu não consigo deixar de ser ciumento. E por que eu não consigo? Sim. E aí isso deve pesar muito, assim, na cabeça de quem é ciumento e quem é muito inseguro. Sim. E não saber como fazer de uma forma diferente e ver o prejuízo que isso tem no seu relacionamento, né? Várias pessoas falam com a gente, nossa, ontem mesmo, né, que eu postei no feed, né, uma foto minha falando um pouco disso, uma pessoa falou, meus últimos 2 relacionamentos eu terminei por conta do ciúme e a insegurança que eu não sabia lidar. Então, assim, quantos relacionamentos são destruídos por conta disso? São destruídos por essa manipulação, né, que envolve o ciúme, tá ali o tempo inteiro em cima, aonde você vai tem que avisar, tem que pedir, tem que ter permissão e muitas brigas, né? Muito difícil um relacionamento onde há, né, pessoas seguras e ciumentas não ter muita briga. Geralmente tem muitas brigas. Então, você consegue visualizar que isso tá fazendo mal, que isso não é legal, que o seu relacionamento tá ficando desgastado, tá ficando chato e fica chato até pra você, só que tem uma dificuldade de como mudar isso. E nessa live aqui a gente vai falar alguns pontos pra vocês sobre ciúme e insegurança, a gente vai falar sobre o que é o ciúme, a gente vai falar para você algumas ferramentas que você pode utilizar para poder melhorar isso. E aí isso é fundamental para que você consiga começar essa jornada, assim como a Joyce, né, teve essa mudança que para ela era impossível. Real. E aí hoje ela consegue ter, né, de repente, ferramentas e estratégias para poder passar que façam sentido e que consigam ajudar também outras pessoas. Então isso daí é bem bacana. Eu pensei numa coisa aqui que às vezes é difícil até pra minha mãe me ver como que eu mudei, sabe? De uma pessoa tão ciumenta, tipo, com todo mundo. Alô, dona Rita. E hoje, assim, ser uma pessoa muito mais tranquila. E ela acho que até assusta, assim, de ver essa mudança. Exato. E aí, gente, pensando nisso, eu desenvolvi algumas estratégias, né? Fui testando comigo mesmo o que dava certo, o que não dava e até funcionar comigo mesmo, né? Então eu comecei a mudar e eu falei, cara, isso funciona porque tá mudando alguma coisa aqui. Então eu comecei a aplicar isso que eu tava, né, entendendo melhor e eu fui vendo a mudança a partir do meu comportamento e de como eu me sentia também, né? Porque é isso que o Rafael falou. A pessoa que ela é insegura e é ciumenta afeta o relacionamento, mas é um sofrimento para ela com ela mesma, né? Então você se sente muito mal, você se sente muito culpada de estar sentindo isso e de ser dessa forma. Exato. E aí, gente, a gente quer saber se até aqui você já se identificou um pouco com essa história da Joyce, que ela contou sobre ela. Que às vezes a gente vê a história da Joyce. Ontem, né, eu estava lendo o seu post, eu falei, cara, quantas pessoas de repente também passam por isso? Sim. Se você está aqui nessa live, gente, você passa por essa situação que a Joyce passou? Responde pra gente aí, pra gente ter uma ideia. E olha só, a galera falando bastante, a Juliana, a Manu. Legal saber que vocês estão aqui com a gente, assim, pra poder ouvir isso. A Jamile falou ali, né, do relacionamento, né, quase acabando e tal. E infelizmente, né, isso é algo que acontece demais. Ela falou que ela mudou o jeito dela de se vestir. Eu já tive, né, relacionamentos, quem tá lá no Telegram já me ouviu falar, que eu já falei isso por lá, lá no nosso grupo, que essa questão, né, do ciúme, que às vezes leva você acaba tendo muitos relacionamentos tóxicos, né, e tudo. E eu já vivi um relacionamento que eu fui dessa forma e a pessoa era dessa forma comigo.
E isso é muito comum, né? De você ter um comportamento mais ciumento e a pessoa responder a você com ciúme também. Então, você acaba mudando a sua forma, né, de ser, de se vestir, de sair. Você muda quem você é por conta, né, de uma manipulação do outro. Do que você pode ou não pode fazer, do que você deve ou não deve. Então, é muito importante a gente entender esse ciclo e criar métodos para quebrá-lo. A gente quer pedir para vocês também a permissão de vocês para a gente poder anunciar uma coisa super bacana que a gente preparou para vocês aqui nessa live. No final da live a gente vai anunciar isso e a gente quer saber a permissão de vocês. Se a gente pode ofertar e fazer um anúncio disso que a gente preparou e a gente fez com muito carinho. A gente quer perguntar aqui se vocês permitem, né, a gente fazer essa oferta para vocês. Manda aqui no chat. Se tá liberado no final da live a gente fazer essa oferta para vocês. Já falo que é algo muito legal, que eu tenho certeza, eu não acho, tenho certeza que vai ajudar vocês. E eu só vou falar depois. E aí, deixando bem claro que a live vai ocorrer normalmente, tá? A gente vai falar sobre tudo que a gente se propôs aqui a falar e aí depois a gente vai abrir isso pra vocês e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Exato. E aí, vida? Ciúme e insegurança. Bora! Vamos começar. Gente, ciúme e insegurança. Muita gente é ciumenta, muita gente é insegura. E existe relação entre ciúme e insegurança? Por que toda vez que a gente fala sobre ciúme, a gente fala sobre insegurança? Por que vocês acham isso? O que vocês acham se tem a ver e o que tem a ver essas duas coisas? O que elas têm em comum? Porque às vezes a gente pensa, nossa, eu sou muito inseguro, muito segura. Eu sou muito inseguro, mas eu não sou ciumento. Uhum. E aí as pessoas às vezes pensam, nossa, eu sou ciumento, mas será que eu sou insegura? Real. Uhum. E aí essas duas coisas acabam andando de mãos dadas. Sim. E aí a gente tem que pensar primeiro sobre o nosso ciúme e a nossa insegurança. Sim. Se você é uma pessoa insegura, você tem muitas possibilidades de se tornar uma pessoa ciumenta por conta da sua insegurança. Já parou pra pensar nisso, gente? E se você é uma pessoa ciumenta, você fala assim, opa, se eu sou ciumento, é porque eu tenho um medo de alguma coisa acontecer. E a gente entra num tópico que a gente separou de falar, o que é o ciúme? Uhum. O que é ciúme, vida? O ciúme, antes deixa eu pontuar um pouquinho essa questão da insegurança. Alguém falou aqui, quando você é insegura, você tem ciúme. A insegurança, ela é um aspecto mais geral, né? Você pode ser insegura com várias coisas da sua vida. E uma delas é também ser insegura no seu relacionamento. E aí isso gera o ciúme. Quando você tem essa insegurança que está ligada ao seu relacionamento, você passa a se tornar uma pessoa ciumenta, tá? Porque eu posso ser inseguro para apresentar um trabalho ou fazer uma live, por exemplo. Sim. Eu tô inseguro, mas não necessariamente eu sou inseguro no meu relacionamento. Exato. Então, quando a gente fala, né, de insegurança e ciúme, a gente estabelece essa relação de que a insegurança ela tá muito ligada ao ciúme quando você direciona, né, essa sua insegurança ao seu comportamento e isso começa a afetar. Então, eles estão intimamente ligados. E eu acho que é muito importante a gente sempre falar desses dois aspectos, né, vida? Verdade. E aí, o que é o ciúme, então? Para pensar se não faz sentido. Hashtag caderninho aí, galera do chat. Hashtag caderninho. Já coloca aí porque vai vir muita coisa boa. Vocês anotem tudo aí e falam assim, nossa, hashtag caderninho. Quem assiste aqui as nossas outras lives já sabe, né? Exato. Hashtag caderninho. Então, vamos lá. Quando que o ciúme aparece? O ciúme aparece quando você está frente a uma ameaça. Quando você se sente ameaçado por alguém ou alguma coisa.
Então, por exemplo, você tá... Seu namorado, namorada, marido, noivo... falou que vai sair com os amigos e, sei lá, vai pra uma festa, alguma coisa assim. E aí, nesse momento, você sente ciúme. Por quê? Porque você se sente ameaçada ou ameaçado de alguma forma. Por quê? Você não sabe quem vai estar lá, você não sabe com quem que ele vai falar, o que que ele vai fazer. Então você começa a entrar no que a gente chama de modo ciúme, né? Você começa a entrar nesse modo ciúme, que é o quê? Começar a pensar sobre várias coisas que podem ou não acontecer. E existe, né, essa ameaça, você consegue enxergar essa ameaça muito nítida para você. E aí isso vai crescendo, né, dentro da sua cabeça mesmo. Às vezes pode não ter indício nenhum de que aquilo tá acontecendo ou de que alguma coisa vai acontecer, mas você começa a criar aquilo. Você entra num modo de começar a se preocupar por tudo, pensar todas as possibilidades, e aí ocorre, né, o ciúme, que muitas vezes é patológico, né? Exato. Infelizmente. E aí, você entrando nesse modo ciúme, você acaba enxergando coisas onde às vezes não tem. Você acaba criando situações onde não existem para que você reafirme esse seu ciúme. Porque você pensa estar sendo ameaçada ou pelo comportamento ou pelas pessoas que aquela pessoa, né, pela sua namorada, seu marido, sua esposa, está se relacionando. Você se sente ameaçado por aquela situação ou por aquelas pessoas. Sim. Então, a gente já entendeu que o ciúme, ele se manifesta através de uma ameaça, né? Quando você se sente ameaçado, isso começa a desenvolver, né, dentro de você, dentro da sua mente. E vida, a gente às vezes não se sente ameaçado e não se torna ciumenta da noite pro dia. Não. Alguma coisa acontece para que a gente se torne inseguro dentro do nosso relacionamento ou ciumento também dentro do nosso relacionamento. A gente não chega assim, pronto, nasci, sou ciumento. Sim. Isso tem que ter uma origem. Isso tem que vir de algum lugar. E aí, quais são os lugares, assim, quais coisas você enxerga que são pontos, né, de origem do ciúme? Padrões, na verdade. Sim. A gente consegue identificar, e eu já vi até que alguém falou aí no chat, de ciúme, né, a partir de traumas do passado, de experiências ruins, né? Isso é muito comum, né? A pessoa que às vezes ela nem era tão ciumenta, mas ela passou por uma situação no passado, né? Ou de traição, ou de violência, alguma coisa desse tipo, e isso reforçou dentro dela essa questão de, cara, eu não posso confiar em ninguém, eu preciso estar alerta o tempo inteiro, eu preciso prestar atenção, eu preciso controlar toda a situação. Então, a questão do trauma do passado é uma coisa que realmente afeta muitas pessoas, né? E eu converso diariamente com pessoas aqui que passaram por isso e não conseguem superar esse sentimento, né? Esse acontecimento. E aí ela começa cada vez mais a se tornar mais insegura e mais ciumenta, né? A insegurança, ela cresce muito, né? A partir de uma traição, por exemplo. Então, para muitas pessoas, passar desse ponto, né, é algo bem complicado. E para outras pessoas, elas acabam se tornando inseguras e ciumentas também, não porque elas tiveram experiências no passado, mas porque de repente no presente ou no decorrer da vida dela, pessoas da própria família, amigos, gente próxima falavam e falam coisas para ela sobre relacionamentos que pesam muito para que ela crie essa ideia de, cara, se eu entrar no relacionamento, a minha tia, ela falou para mim que homem vai trair. Todo homem vai trair. Sim. E que é normal homem trair. A
a minha avó contava histórias disso dentro de relacionamentos, que se o homem saísse ou que se a menina saísse com as amigas, com certeza, aí a pessoa pensa, com certeza ela vai fazer alguma coisa se você deixar ela sair. E aí, por conta desses comentários de pessoas às vezes que a gente confia, a gente fala assim, pô, cara, olha só, vai acontecer comigo também. Sim. Olha só, já aconteceu na minha família, então isso vai acontecer comigo. Sim. E aí, o que eu posso fazer para não acontecer comigo? O que eu tenho que fazer? Aí a pessoa começa a fiscalizar, clonar o WhatsApp, fazer várias coisas. E é importante, eu acho, destacar que às vezes a pessoa não faz por mal, entende? Ela só não sabe como ser diferente, porque foi aquilo que ela cresceu vendo, foi assim que ela foi ensinada. E aí, os homens que estão aqui apareçam, a gente vê uma realidade, né, com os homens, de isso ser muito, muito latente, que é a questão de tá tudo bem trair, sabe? É muito difícil um homem que nunca traiu. Nossa, meu pai traía, então assim, meu avô traiu minha avó, meu pai traiu minha mãe, meu tio traiu minha tia, então assim, é meio que um padrão, né, que se estabeleceu, aí ó, os homens aparecendo, meio que um padrão que se estabeleceu e foi sendo reforçado ao longo do tempo. E aí, você que é homem, que tá aqui na live, você pode pensar com a gente de cara, muitas mulheres acabam pensando que eu vou traí-las. E aí você se sente inseguro dentro do relacionamento porque você fala, cara, ela pode pensar que eu vou trair, ela pode pensar que eu vou fazer alguma coisa errada. Mas não, você é um cara que só pensa em fazer algo benéfico pro seu relacionamento. Você é um cara que tá aqui hoje assistindo a live, né, da hoje, e pensando assim, cara, eu às vezes sou ciumento também, eu sou inseguro. Eu tô nesse papel de que eu penso que as pessoas vão fazer isso comigo. Sim. Então, assim, chega a ser às vezes estranho, né, para alguns homens, porque existe dentro da sociedade uma ideia de que o homem vai ter esse tipo de comportamento. Sim. E aí isso já é meio que esperado, né? Exato, é algo esperado. E aí a sua insegurança surge a partir disso. De que, poxa, se minha tia, minha família, isso aconteceu, então vai acontecer comigo. A minha mãe fala isso comigo, então vai acontecer. E aí, gente, é um padrão que a gente cria pra dentro da gente. E aí o Edson falou, né, que isso aconteceu dentro da casa dele e ele não compactua com isso e faz diferente. Então, assim, isso também é muito possível, né? A pessoa enxergar aquilo e fazer diferente. Mas muitas vezes não. Então é algo que realmente precisa ser aprendido, precisa ser quebrado esse padrão, né? De que todo homem trai. Para vocês terem uma noção, eu recebi um relato de uma menina de 15 anos, falando que tá namorando e tem muita dificuldade porque todo homem trai, então ela não consegue confiar. 15 anos, gente. Vocês conseguem entender isso? Uma pessoa já com 15 anos ter uma mentalidade dessa, isso é muito forte. E isso não surgiu na cabeça dessa pessoa do nada, entende? Isso é algo que já foi criado e foi reforçando ali na cabeça dela, né? E, por exemplo, a família dela, né, que, nossa, mas você não pode confiar em homem nenhum, você não pode, você tem que desconfiar, porque senão você vai ser passada para trás. Então isso vai criando dentro da pessoa um estigma tão forte de que não pode confiar, de que vai acontecer alguma coisa, que ela começa a agir daquela forma, mesmo sem ter tido nenhuma experiência desse tipo. Exato. E aí, a gente já falou de duas maneiras que isso também pode surgir. A partir de experiências próprias no passado, tipo, cara, todo relacionamento que eu já tive, as pessoas me traíam. Todo relacionamento, em relacionamentos que eu entrava, que eu gostava muito, a pessoa me traiu, a pessoa me fez mal, a pessoa abusou da minha confiança. E aí, como eu não vou me sentir ciumento e inseguro hoje em dia? E aí surgiu a partir disso, a gente falou agora de família e amigos e pessoas próximas
que acabam influenciando o nosso ciúme, a nossa insegurança. E aí tem o terceiro ponto, que o terceiro ponto é que o nosso ciúme e a nossa insegurança surgem a partir daquilo que a gente enxerga de nós mesmos. A gente enxerga a gente, às vezes, como insuficiente para aquela pessoa. A gente enxerga, às vezes, a gente como menos do que alguém que a pessoa pode procurar ou conhecer. E isso deixa que a gente, nossa, será que ele vai encontrar uma pessoa que seja mais legal do que eu, mais bonita do que eu, mais alguma coisa do que eu? E aí você fica sempre pensando que até se a pessoa for na padaria, ela pode encontrar alguém comprando pão que seja mais bonita que você. Sim. E aí você fala assim, meu Deus, é agora, é hoje que ele vai encontrar alguém, é hoje que ela vai encontrar alguém. E aí você fica por dentro, remoendo aquilo ali e sentindo-se insegura e ciumenta por conta de algo que a gente cria na nossa cabeça. Sim. E aí, né, tô vendo algumas pessoas falarem, às vezes a família tá certa e tudo. Sim, a gente não tá aqui falando que isso não pode acontecer, mas a gente sempre bate numa tecla de que eu não posso ter o controle do que o outro vai fazer comigo. Entende? Eu não posso basear o meu relacionamento numa crença de que todo homem trai e começar a me deixar agir por essa crença, né, com esse achismo e desmoronar meu relacionamento, porque é isso que acontece. Se você se deixar se levar por essa crença, por essa ideia, o seu relacionamento não vai dar certo, tá? É simples assim. Então, como que você se coloca nessa situação? Entende? O que você vai mudar ou não? Porque a pessoa que você não pode controlar tudo que ela vai fazer, todos os lugares que ela vai sair, com todas as pessoas que ela vai falar. Você pode controlar o que você faz, mas o que a outra pessoa faz não dá para você controlar. Não tá nas suas mãos dizer o que a outra pessoa deve ou não fazer, entende? Então aqui a gente sempre traz para você o que você tá fazendo, como pode ser melhorado e não pro outro, porque o outro não é passivo da nossa transformação. A gente só consegue mudar a gente mesmo. E aí, primeiro ponto da live, a gente quer saber de você. Você se identificou nesse momento você conseguir identificar de onde vem o seu ciúme? Se é por experiência de outras pessoas, se é a experiência sua própria do passado, se é uma questão de coisas que já falaram pra você sobre relacionamentos e ficam martelando. E às vezes a pessoa ela tá querendo te fazer o bem para te alertar, mas isso te deixa inseguro e com mais ciúmes ainda. Sim. Ou vem de uma questão sua, de poxa, eu não me sinto de repente suficiente, essa pessoa pode encontrar alguém melhor do que eu. Se você conseguiu se identificar com algum desses primeiros pontos, manda um sim, manda um valeu, isso daí fez sentido, que a gente vai continuar aqui falando mais coisas para vocês. E ainda tem uma outra questão, né? Que é quando a pessoa ela não tinha tanto esse comportamento e aí a partir de uma relação ela começa a ser muito mais ciumenta. Então quando o companheiro, a companheira reforça esse padrão, né? Sim. Reforça esse motivo, né? Por ela ser assim. Tá? Então, assim, não dá pra gente ignorar também, né, a importância da conduta do outro dentro do relacionamento. Exato. Tá? Não dá pra gente, isso é muito importante. Não tem como você ser uma pessoa segura e super ciumenta se o seu companheiro faz todas as coisas que te deixam insegura, tá? Com certeza isso muda, né? Isso atrapalha no relacionamento. Porém, a gente costuma dizer até em terapia assim que o que você está escolhendo diariamente nessa relação? Quando você tá com uma pessoa que ela te dá todos os motivos para você ser insegura e ser ciumenta, ou seja, ela, por exemplo, curte todas as fotos de mulheres nuas, dá cantada em mulheres e conversa, né, assuntos desrespeitosos.
não dá de fato para você ser uma pessoa segura e não ter ciúme dessa pessoa. Mas, ainda assim, o que você está fazendo dentro dessa relação? Exato. O que você está escolhendo a partir do momento que você escolhe estar com essa pessoa? E além disso, o nosso ciúme, a partir do momento que a gente identificou de onde ele vem, a gente precisa identificar como ele aparece pra gente. Sim. Porque o ciúme ele é apresentado pra mim de uma forma e ele aparece em mim de uma forma, na Joyce aparece de outra forma, e em você que está assistindo a gente vai surgir de outra forma. O ciúme ele pode vir através de raiva. Sim. Como seria de repente quando uma pessoa é ciumenta e apresenta um comportamento de raiva a partir do ciúme? Normalmente ela se torna uma pessoa agressiva, né? A pessoa quando ela sente o ciúme. E aí, na cabeça dela, né, como que acontece? Ela sente ciúme e sente raiva. Então, a probabilidade dela agir com agressividade é muito grande. Porém, não significa que todas as pessoas que sentem ciúme sentem raiva, tá? Por isso que a gente falou que o ciúme ele é um conjunto de coisas, de emoções. Porque podem se apresentar de formas diferentes. Então, por exemplo, eu posso sentir ciúme e ficar com raiva. O Rafael pode sentir ciúme e ficar com muito medo, muito inseguro. Como que seria isso, Vida? E aí, primeiro, um exemplo de quem sente raiva quando sente ciúme. A pessoa quando é ciumenta e ela traz o ciúme através da emoção de raiva, a pessoa, ela às vezes quer tacar o telefone na parede, ela quer às vezes dar um soco no chão, ela quer gritar, explodir, fazer coisas que acabam se machucando e podendo machucar o outro. Então a pessoa ela sente raiva e expressa o ciúme através da raiva. Uma pessoa que sente medo através do ciúme, a pessoa ela começa a pensar assim, cara, eu vou perder fulano. Então, se eu sinto medo de perder essa pessoa e o ciúme ele vem através de um medo, eu consigo fazer o quê? Monitorar. Eu começo a fazer coisas para que eu tenha o controle daquilo que a pessoa está fazendo. Eu começo a fiscalizar se ela curtiu alguma coisa ou não. Eu começo a fiscalizar com quem que ela vai sair, porque aquela pessoa ali é uma potencial ameaça para mim. Então eu sinto medo de que eu seja trocado. E aí eu faço esse tipo de comportamento. Tem algumas pessoas falando, né, que ficam tristes. Então tá vendo como que muda? Como que é diferente? Uma pessoa ela pode sentir o ciúme e ter raiva, outra ter o medo, ou terem as duas coisas. Ou ficar triste, né, por uma postura, triste pela situação, né, que ela se encontra, triste pelo fato de não conseguir modificar aquilo. Então, é muito importante, tá, vocês identificarem qual emoção está ou quais emoções estão ligadas ao seu ciúme, tá? Gente falando aí, ó, muito insegura, sim. Muita gente tem crise de ansiedade depois de sentir ciúme. Sim. E olha isso, as pessoas acabam trazendo muitas coisas de pensar assim, poxa, o que eu posso fazer para poder controlar essa situação? E aí você acaba tendo uma coisa que a gente chama de comportamentos manipuladores. E aí, quais comportamentos manipuladores você tem quando você se sente ameaçado através do ciúme e da sua insegurança? Quais comportamentos vocês tentam manipular essa situação para que você não se sinta mais assim? Muitas pessoas podem acabar tendo comportamentos manipuladores de falar assim, olha só, eu quero a senha do seu telefone, você não vai mais em tal lugar, deixa eu ver, outro comportamento manipulador, vida, que as pessoas podem ter. Fica o tempo todo em alerta, né? Então, coloca a outra pessoa ali debaixo da asa dela, né? Para ela conseguir verificar tudo que está acontecendo. E aí, a questão é por que as pessoas fazem isso?
Porque na cabeça é como se isso fosse resolver o problema. Então, se eu me sinto insegura, eu vou controlar todos os passos da pessoa, porque eu não vou ficar insegura. Só que isso funciona? Quem passa por isso aí, fala aqui pra mim. Isso funciona? Ter esses comportamentos, né, manipuladores, que a gente chama. Então, controlar tudo que a pessoa tá falando, com quem ela tá falando, em que momento. Isso diminui a sua ansiedade, o seu ciúme, a sua insegurança. Exato. Não funciona. Não funciona. Você acaba criando, de repente, às vezes, uma crise muito maior, porque você tende a ter um comportamento manipulador e aquela pessoa, ela enxerga isso como uma agressividade e fala assim, putz, olha só o que a pessoa está fazendo. Você é louca, você não sei o que, você não sei o que. Vocês começam a brigar. Exato. Alguém perguntou aí, por que comportamento manipulador? São respostas, Emily, que o nosso cérebro acaba dando para que esse sentimento de ameaça, ele acabe. Então, a gente acaba tendo esses comportamentos em uma tentativa de se livrar daquela ameaça. Tá? De manipular aquela situação. Exato, porque assim, é uma resposta automática do nosso cérebro, né? A gente fugir de uma ameaça. É algo instintivo, natural. Então, muitas vezes a gente acaba tendo esses comportamentos manipuladores e em uma tentativa de se afastar dessa ameaça. Só que o que acontece de fato, né, como várias pessoas falaram aí, é que essa situação ela só se agrava. Você só traz mais sofrimento ainda para você e pro seu relacionamento. E aí, algumas pessoas falaram, e você também falou, né, de crise de ansiedade. Por que a ansiedade tá ligada tanto com o ciúme? A gente ouve muito isso também, né? Nossa, quando eu fico com ciúme, eu fico muito ansiosa. E a ansiedade, né, é uma outra emoção que também está ligada com o ciúme. Então, quando algumas pessoas, né, se sentem com ciúme, né, elas acabam compensando, colocando todo o seu foco no que a pessoa pode fazer no futuro que vai impactar ela. Então, às vezes, nem é uma situação que está acontecendo ou que pode acontecer, mas a pessoa começa a pensar lá no futuro, começa a pensar, cara, e se ele sair e ele encontrar fulaninha e alguém falar para eles irem para algum lugar e acontecer alguma coisa, ou se eu for viajar, vou ficar 2 dias fora e aí ele pode conversar com várias pessoas e depois apagar e eu não vou ver. Então é um comportamento que desenvolve a ansiedade em algumas pessoas. Por quê? A ansiedade é aquela emoção que está sempre ligada ao medo relacionado ao futuro, tá? Não é um medo eminente, ou seja, um medo aqui, palpável, que pode acontecer. É algo relacionado lá ao futuro. Então, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. E aí, esse sentimento, né, do ciúme cresce muito dentro de mim. Isso aí. Gente, e aí... quais coisas que de repente a gente pode fazer para poder melhorar, para poder contribuir para que a gente consiga ter, né, um resultado melhor no sentido de, poxa, o que eu posso fazer aqui para poder ter um conhecimento melhor, ter um controle melhor do meu ciúme e da minha insegurança? Sim. Vocês, dentro dessa live aqui, a gente já está te dando algumas ferramentas de autoconhecimento que são super importantes. Talvez você nunca tinha parado para perceber de onde veio o seu ciúme. Poxa, por que eu sou ciumenta? Por que eu sou ciumento? Que aí, naqueles primeiros 3 pontos que a gente falou, você falou, cara, faz sentido. Eu sou ciumento talvez por conta disso. E aí, depois você começou a perceber que como o ciúme ele se apresenta para você, fala, cara,
quando eu fico ciumento, ou quando eu percebo que eu tô numa situação, né, que tô me sentindo com ciúmes, eu fico com raiva. Eu faço esse tipo de coisa, eu fico com raiva, eu fico ansioso, eu fico triste. E aí depois disso, você ainda vai conseguir perceber aqui, até esse ponto que a gente fez, só até esse ponto, você também percebeu quais, de repente, comportamentos manipuladores do seu ciúme você tenta fazer para poder relaxar. E, infelizmente, talvez muitos desses comportamentos que vocês têm tido não tenham resolvido o seu problema. Como é que é? Apaga, não é apaga poeira, alguma coisa assim, tipo, apaga um incêndio, apaga uma coisa, mas não resolve. Eu sou um pouco ruim com o ditado, gente, então já fiquem sabendo disso. Não faço a mínima ideia. Tipo, abaixa a poeira, mas não resolve, alguma coisa assim. E aí vocês têm tido esses comportamentos, mas não resolvem. Sim. E aí a gente, até aqui, vocês conseguiram identificar esses pontos, né? Qual é a origem do ciúme de vocês, como que ele acontece, através de qual emoção que ele vem, como que acontece no seu corpo essa emoção, tá? Também é muito importante você identificar quais reações, né, o seu corpo tem. Então, algumas pessoas falaram ali, eu tenho falta de ar, né? Uma pessoa, por exemplo, que fica com muita raiva, ela se sente muito agressiva, né? Então ela tem vontade de jogar algo pro alto, de socar uma parede. Então é muito importante você identificar essas coisas, né? E aqui, quando a gente faz isso, a gente já está trabalhando uma ferramenta que é muito importante, que me ajudou muito, que é o autoconhecimento, tá? Você entender como que acontece o seu funcionamento, que foi isso, né, tudo que a gente falou, e você ligar isso a quem você é. Por que eu, Joyce, me sinto insegura quando o Rafael faz X coisa? Por quê? Porque ele não me falou para onde que ele ia e eu fiquei muito chateada. Mas por que ele não falar para onde ele tá indo pode me deixar tão ciumenta? O que isso diz sobre mim? É essa a pergunta que eu quero que vocês se façam, tá? O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? O que isso diz sobre você, né? Agora que você já identificou tudo isso, o que você sente, como que você sente, de onde veio, você vai identificar por que isso acontece. Por que você tem esse tipo de sentimento, né? E aí, consequentemente, tem uma reação, né? Um comportamento diante disso. Então, o autoconhecimento é a primeira ferramenta importante para você entender como que pode estar acontecendo e por que tem acontecido isso com você. Isso aí. Você identificar qual gatilho tem te dado e o porquê, na verdade, qual a minha necessidade é suprida, qual necessidade minha é suprida quando eu tenho esse tipo de comportamento manipulador e quando eu sou ciumenta e insegura. Por que isso é tão importante para mim ter esse controle sobre essa situação específica? Ou por que a pessoa não pode fazer isso ou aquilo? E isso é uma coisa, gente, que vocês precisam fazer por vocês, tá? Então, assim, começar a entender o que você faz e por que você faz é libertador, tá? É transformador, porque você começa a se entender melhor. Você começa a compreender o porquê que você faz algumas coisas, o que isso diz. Então você começa a estabelecer uma relação, nossa, então eu fiz isso porque eu me senti dessa forma. E teve uma outra situação que eu também me senti dessa forma e eu fiz isso. Então você começa a entender de forma muito prática o seu funcionamento. Exato. Porque, por exemplo, até eu vou usar como gancho essa pergunta aqui da Tainá. Tainá, você perguntou se é errado pedir a senha do telefone. Se eu te falar que não é errado, uma pessoa que é ciumenta, ela pede a senha do telefone por um objetivo.
Uma pessoa que não é ciumenta e insegura, ela pede por outro. Se você é uma pessoa ciumenta e pede a senha do telefone do seu namorado ou do seu esposo para poder fiscalizá-lo, isso não é saudável para o relacionamento de vocês. A partir do momento que você toma um comportamento e uma atitude pensando no seguinte: eu vou pedir para a Joyce não visitar a amiga dela, não porque eu penso que talvez a amiga dela ou ela ou alguma coisa assim possa ser realmente um mal, mas é porque eu estou pedindo porque eu tenho ciúme. Então, qual é o seu objetivo com esse tipo de situação? Qual é a sua motivação quando você pede a senha do seu celular, do seu namorado, do seu esposo, do seu noivo e etc. E ao contrário também, né? Exato. Então, assim, não existe o certo e errado. Existe muito o porquê. Qual é a sua necessidade? Por que você tem o que isso vai te trazer? Sabe? É muito importante você mesmo entender o que tem te motivado a isso, qual é a importância disso para você, e isso vai te responder se é certo ou errado, tá? Exato. A gente não tá aqui numa posição, né, de defender, nossa, é certo ou errado. A gente sempre acredita no que te prejudica, no que te traz sofrimento. Se isso te traz sofrimento, isso é ruim para você. Exato. Isso traz sofrimento tanto para você ou para o outro. Isso é algo que precisa ser pensado. Então, dentro de todo esse curso da live de que a gente está fazendo até agora, a gente tem pensado em coisas que focam em você que está assistindo a gente. Porque você é o responsável pela mudança que você pode causar dentro de você mesmo. Não adianta a gente ficar né, nessa live, não adiantaria a gente ficar nessa live falando assim, gente, o outro pode fazer isso, o outro pode fazer aquilo, o outro pode fazer aquilo. Quando de repente a gente precisa mudar coisas dentro da gente mesmo, a gente precisa conhecer a gente mesmo. E outro ponto que é super importante nessa trajetória é pensar sobre a nossa autoestima. Quando a gente fala pra gente focar, pra você focar em você, pra você se identificar, a sua autoestima, ela precisa ser reavaliada. Sim. E isso diz também muito sobre você, sabe? O quanto que você se olha, sabe? O quanto que você identifica quem você é, identifica o que você tem, né, a acrescentar ali aquele relacionamento, como que você se vê. Todas essas coisas são muito importantes, tá? E falando que você tá bebendo água. E a gente poderia ficar aqui, né, vida, durante muito tempo, mas a gente já tá vendo aí, né, já tá quase 1 hora, algumas pessoas, né, precisam ir e... Pode falar. A gente quer fazer um exercício com vocês. Antes de vocês irem. Quem tiver com pressa aí, gente, que tiver que ir. Mas antes de vocês irem, né, quem tiver que sair, infelizmente, a gente vai continuar aqui. Sim. Quem tiver que ir, gente, pensem agora e coloquem no chat. Tentem pensar rápido. Para vocês verem a dificuldade talvez que seja. Presta atenção em quanto tempo que você vai pensar isso também. Exercício ao vivo aqui para vocês, para ajudar. Pensem em 2 características suas que você admira. Suas 2 maiores características, aquelas que definem quem você é. Exato. Que definem quem você é para você mesmo, como algo positivo. Positivo. 2 características positivas. Coloca aí no chat. Coloca aqui. E aí vocês vão ver, ó, já tô começando a falar, ó, cabelo, coisa... Mas o que, qual... Isso aí, lealdade, bom humor. Aí, ó, família, lealdade, bom humor. Legal. Vamos lá. Vamos pensar, gente, para além de uma coisa estética, tá? Aí, carisma e simplicidade, sensacional. Olha aí, não consigo pensar em nada. Lealdade, simpatia, carisma e amiga. São 2, hein? Paciência e determinismo, sinceridade e carinho, lealdade e compreensão.
Olha só, gente, que coisas muito bacanas vocês têm falado sobre vocês mesmos. Observador e empatia sincera e cuidadosa. Gente, isso é muito sensacional pra gente poder ler, porque é um exercício que a gente não faz, é um exercício que a gente não pensa. E lembra quando a gente estava falando ali atrás de coisas assim, cara, eu acabo às vezes me comparando com outra pessoa, eu penso que ele vai achar alguém mais bonito ou alguém mais bonita, eu acho que ele vai achar alguém que ande, sei lá, de tal forma. E aí a gente deixa de olhar para as nossas próprias características que são incríveis. Uma pessoa que tem lealdade, sinceridade dentro do relacionamento, uma pessoa que tem simpatia, empatia, uma pessoa romântica, companheira. Olha só coisas incríveis que vocês falam sobre vocês mesmos, só que talvez vocês não tenham aberto os olhos para isso ainda. E ainda mais, vocês talvez não pensem que essas coisas são fundamentais para a pessoa que você está se relacionando. Exato. E para você mesmo, né? Quando a gente às vezes se coloca numa posição, né, de muito ciúme, de muita insegurança, a gente acaba esquecendo quem nós somos, né? As nossas características, o que a gente é além daquela pessoa, além daquele relacionamento. Então você que está aí assistindo, você é uma pessoa que tem as suas características boas e ruins, tem os seus pontos fortes, e você é muito mais do que ciumenta e insegura. Você é muito mais que isso. E a gente faz um convite aqui, né, a você começar a prestar atenção mais nisso, mais em você, né? Como que você tem se desenvolvido, né, na sua vida, quem é você, o que você deseja. Então, quando a gente está numa posição muito insegura, a gente acaba depositando no outro aquilo que a gente quer receber. Porém, é muito perigoso quando a gente coloca essa responsabilidade no outro, porque o que a gente está fazendo para isso acontecer? Entende? Então, o que você tem feito para você? Como que você tem contribuído para a sua felicidade? Como que você tem contribuído para ser uma pessoa melhor, para além do seu relacionamento, para além daquilo que a outra pessoa está te trazendo? Vocês são pessoas que têm várias características que vai muito além disso, gente. O ciúme, ele coloca a gente numa prisão. E o nosso desejo aqui hoje é que vocês compreendam isso e se libertem mesmo. E vocês vão conseguir identificar a liberdade que é quando você sai desse lugar. E aí a gente aqui pensou nesse conteúdo e a gente preparou ele com tanto carinho para a gente poder falar para vocês sobre essas coisas, para vocês se identificarem nessas coisas, para vocês relembrarem, na verdade, quem vocês são. Porque vocês são, como a Joyce falou, muito além de ciumentos e inseguros. Eu quero melhorar a minha insegurança, eu quero melhorar o meu ciúme. E isso é possível. Isso é possível. Talvez não era nem possível para vocês e para alguns de vocês falarem coisas que são características que vocês admiram em vocês mesmos. Teve gente que talvez esteja pensando até agora. Fala aí se foi fácil ou Foi não. fácil para vocês pensarem rapidamente sobre essas duas características? Nós fizemos esse exercício A gente hoje fez esse cedo, exercício né? hoje cedo, quando a gente estava pensando na live. E é interessante que a gente às vezes se compara tanto e acaba se prejudicando. Sim. E esse material da live até agora, gente, para vocês fez sentido? Também? Ó, tem gente respondendo que não foi fácil fazer esse exercício. Não foi fácil. Ó, pra Tainá foi fácil, legal, foi um pouquinho. Um pouquinho difícil. só. Legal. Mas olha só, a gente pensou em 2 e de maneira rápida. Mas existem diversos outros exercícios que a gente tem e que a gente preparou para poder falar um pouco mais sobre, para vocês poderem aprender um pouco mais sobre a insegurança e o ciúme e poder trabalhar isso. Esse conteúdo dessa live aqui é 10% do conteúdo que a gente preparou
para algo que a gente vai falar para vocês agora. Gente, presta atenção, olha só o que tá vindo por aí, tá? Isso aqui que a gente falou hoje nem é 10%. Nem é, né? Nem é. Verdade. Do material enorme e muito construtivo que a gente preparou para vocês, tá? Isso realmente foi um desejo do nosso coração de ajudar de alguma forma mais real, né? Várias pessoas já falam diariamente de como que a gente ajuda, de como que a gente já ajudou nessa situação através dos posts, né? De respostas no direct, mas a gente sabe que para algumas pessoas é muito mais difícil. Então a gente pensou em algo bem legal que eu tenho certeza que vai ajudar muito, tá? Exato. Quer falar, vida? Como a Joyce falou, gente, não são nem 10% do que a gente preparou. E o que a gente preparou Tô nervosa. Tá nervosa. E o que a gente preparou é uma... Calma. Pode falar. A gente preparou agora, gente, uma mentoria sobre ciúme e insegurança. Nessa mentoria a gente vai ter, vocês terão o acompanhamento da gente presencial, que eu digo assim, ao vivo, né, com a gente. E nessa mentoria vocês passarão 3 horas com a gente no mínimo, por cada mentoria. Gente, presta atenção. 3 horas comigo. No mínimo, né, no mínimo, porque eu tenho certeza que vai passar comigo e Rafael, tá? Toda semana por algum tempo. Exato, Claro. toda semana por algum tempo. E aí a gente pensou, cara, como a gente pode aprofundar esse conteúdo, porque ele é muito extenso. Ele é muito extenso. São muitas ferramentas, são muitos pontos para lidar, são muitas coisas para vocês pensarem, vocês descobrirem, na verdade, sobre vocês. Sim. E a gente pensou, cara, a gente tem que fazer uma mentoria. E a gente já tinha, de repente, falado com algumas pessoas sobre essa possibilidade. Sim. E as pessoas falaram, cara, eu quero. Eu falei, então a gente vai fazer. E aí... A gente já tem há um tempo, né, conversado sobre isso. Algumas pessoas que vêm relatar que precisam de ajuda. E aí a gente pensou nessa opção. E aí o pessoal amou. Tô vendo aí que vocês amaram também. A gente... pensou por que na mentoria? Porque a gente quer estar perto de vocês, sabe? A gente quer poder acompanhar esse processo, guiar mesmo, né? Vocês a identificarem, a se enxergarem melhor, o que a gente falou, né? A questão da autoestima. Com a mentoria, posso falar, vida? Pode. Eu tenho certeza que vai melhorar muito, muito, muito o relacionamento de vocês, né, num relacionamento amoroso e consigo mesmo, tá? Porque o nosso objetivo aqui não tá apenas em melhorar o seu relacionamento. Quando você melhora por pessoa, você também melhora o seu relacionamento. Então a gente pensou nessa possibilidade. E aí, falando pra vocês, o que vai ter nessa mentoria? A mentoria serão encontros comigo e com a Joyce que vocês terão. E aí, nesses encontros, eles durarão 3 horas, 4 horas, a gente não sabe exatamente. 3 horas no mínimo, porque é muito conteúdo. E nessa mentoria vocês vão poder, abrir microfone, tirar dúvida, perguntar, falar o que vocês quiserem. Porque pra gente é muito importante poder lidar com isso. Sim. E aí, algo muito, muito legal que eu acho que é importante falar e que vai ajudar muito após cada mentoria, nós criamos um workbook. O que é um workbook? É um livro de atividade. Então, após cada encontro, vocês vão receber, vocês vão poder acessar, na verdade, essa lista de atividades. Então, a cada módulo, você vai ter esse acesso a essa lista. E lá, gente, tem muita coisa que vai impulsionar vocês a pensarem sobre, a refletirem, a colocar mesmo, né, em prática o que pode acontecer, o que tem que melhorar, o que não tem, se entenderem melhor, entender muito da sua autoestima, como você se enxerga.
Então é um conteúdo extremamente valioso e muito grande. E tudo que vocês fizerem no workbook, a gente vai ler e pontuar assim, olha só, isso daqui, você pode fazer dessa forma aqui, dessa forma. Vocês estão entendendo, gente? Cara, tem muita coisa. A gente achou uma maneira de vocês preencherem esse workbook e ficar visível pra gente também. Então a gente vai dar um feedback a partir desse workbook, tá? Então assim, é outro nível. Ele falou ali, um outro nível. É outro nível, tá? Tá super estruturado, já tá tudo pronto, na verdade, né, vida? Exato, tá tudo pronto. E aí, dentro disso tudo, vocês ainda vão ter acesso ao grupo do Telegram da primeira turma da nossa mentoria. Sim. E aí, essa primeira turma, gente, a gente vai colocar para 20 pessoas. Então, assim, vão ser só 20 pessoas, porque a gente quer ter essa proximidade, da gente poder parar durante 3, 4, 5 horas, não sei, para poder fazer, olha só, a gente vai tentar solucionar, a gente vai solucionar esse problema aqui da sua insegurança e da sua ansiedade. Sim. Então a gente pensou, tá, nesse número bem reduzido, são só 20 pessoas, porque a gente quer mesmo acompanhar, né? A gente quer acompanhar cada processo, acompanhar cada dúvida, e a gente não conseguiria fazer isso com qualidade da forma que a gente quer fazer com muitas pessoas. Exato. Então a gente fechou isso só para 20 pessoas e a gente conseguir fazer esse trabalho com muita qualidade. Exato. E aí tô perguntando quanto que vai ser essa mentoria e esse acompanhamento. Gente, quanto que vai ser? A gente parou para pensar e a gente parou para fazer conta. Porque a gente pensou, cara, são 3, 4, 5 horas, vamos botar 5 horas ali, tirando dúvida, demandando esse tempo, energia, depois corrigindo o workbook, mandando material no Telegram, fazendo um monte de coisas. 3, 4 horas, 5 horas de atendimento psicoterapêutico, a gente... Quem não sabe, a gente é psicólogo, né? E aí, a gente pensou, cara, quanto que isso vale? E porque, na verdade, serão 4 encontros de 4, 5 horas. Sim. 3 horas 3 no horas mínimo, no né? mínimo, porque 3 horas praticamente é só conteúdo. E depois ainda tem mais 2 horas de dúvida, de pergunta que a gente vai fazer. E por que tanto tempo também? Porque a gente entende que o problema da insegurança e do ciúme é algo urgente, é algo que a gente precisa resolver. Como aí teve até uma pessoa que falou, né, que o casamento dela já terminou por conta disso. Gente, isso é muito sério mesmo. Então, a gente precisa ter um tempo e demandar, né, o mais rápido possível, porém com muita qualidade. Então, por isso que os encontros serão bem grandes pra gente discutir bastante sobre isso, né? Exato. E entender um por um, né, cada pessoa. E aí, assim, se a gente parasse para pensar sobre valor, a gente falando assim, cara, são mais de 20 horas de presença ali nossa, ajudando, fazendo tudo. E a gente pensa assim, cara, quanto que será que isso dá se a gente fosse cobrar, né, teoricamente? Em atendimento. E aí a gente parando para raciocinar, isso dava um valor bem considerável. Bem expressivo, assim, 20, gente. 25 horas da nossa hora de trabalho. E aí a gente pensou, cara, mas por ser a primeira turma, isso daria, gente, só pra vocês terem ideia, daria uns 4 mil reais. No mínimo. Daria uns 4 mil reais. Porém, a gente pensou, cara, 4 mil reais é realmente um valor, é um baita do investimento por tudo isso que a gente vai estar entregando. A gente sabe, vamos colocar o quê? Primeira turma, a gente quer ter esse contato, a gente quer ter esse acompanhamento, a gente quer ter essa proximidade, a gente quer ter essas pessoas. Aí, 20 horas de terapia daria 4 mil reais. É isso, gente. Não é papo não, tá? Exato. O que a gente quer deixar claro aqui que não é... A gente não tá inventando esse número, tá? Isso é real. É a realidade. Mas assim, a gente quer entregar para vocês algo mais rápido
porque é uma mentoria, a gente vai entregar rápido a possibilidade de uma solução para você, vai entregar exercício para você poder fazer para resolver o seu problema. Sim. E aí a gente pensou nessa primeira turma, excepcionalmente, a gente pensa o seguinte: ao invés de fazer R$4.000, R$2.000 essa mentoria, para vocês estarem junto com a gente nessa primeira turma, a gente vai fazer essa primeira turma por R$1.000. E o melhor ainda, esse valor pode ser dividido em até 12 vezes. Exato. Então ficam 12 vezes de R$100 por mês. Então eu acho que, nossa, ficou emocionada, assim, porque realmente é algo que foi um preço, né, menor que a gente conseguiu para dar esse resultado para vocês, para ajudarem de fato. Então, para quem, né, não ouviu aí, a gente chegou no valor especial para essa primeira turma, tá, de R$1.000. R$1.000 desse acompanhamento com a gente. Isso, podendo ser dividido em até 12 vezes, tá? Então ficam 12 vezes de... Então, mas serão 12 vezes de R$100, porque na plataforma tem uma alteração. Tem gente, juros. então, acabei de colocar o link ali na nossa bio das inscrições abertas. Gente, são 20 vagas, são 20 pessoas que a gente quer ter com a gente ali, que a gente pode, na verdade, ter nessa primeira turma. E a gente espera muito que esse valor, ele seja a gente pensou no valor que fosse assim, cara, a gente precisa fazer essa primeira turma com essas pessoas, e a gente pensou nesse valor. Gente, a gente deixou o link agora lá na bio. E as formas de pagamento são cartão de crédito, tem a forma de boleto também. E aí você clicando no link que tá ali na bio agora, você já consegue fazer sua inscrição. Eu consigo mostrar aqui? Acho que sim, gente. Tá vendo aqui a bio, gente, do nosso Instagram? Tem um link. Tem um link aqui, o www.fazermentoria e tal. Adeusciume.com/mentoria. Então, são apenas 20 vagas. Olha tá? só, aqui, já fizeram a conta aqui pra gente. Gente, sai R$50 a hora. Exato. Então não dá pra perder, Não dá pra gente. perder, Não gente, dá. não dá. De fato, a gente pensou nesse preço especial para a primeira turma. Então, se você quiser participar, se inscreve, tá? O link tá lá na bio. Assim que tiverem as 20 pessoas, a gente vai fechar, tá? Não, a gente não tem como mesmo ter mais do que isso, porque a gente vai dar um atendimento bem personalizado, pessoa por pessoa. Então, realmente fechando essas 20 vagas, acabou, tá bom? Pra gente poder ouvir todo mundo e fazer um negócio de qualidade pra poder, cara, solucionei, eu quero solucionar, eu solucionei esse problema que já tava há muito tempo já me perturbando. Então, estão abertas essas vagas. Gente, e aí, olha só, aí falando, fiz terapia era 120 a hora, exato. Gente, perguntas sobre a mentoria. Vocês têm alguma pergunta sobre a mentoria para fazer aqui pra gente? Como é? Antes disso, tá? As inscrições já estão abertas, vocês já podem ir lá, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui que a gente vai responder. Mas se você quiser ir lá, se inscrever e voltar para perguntar alguma coisa, também pode fazer, tá? Pode fazer. Porque como as vagas são pequenas, são poucas, né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar. Então, se você quiser ir lá, se inscrever no link que tá lá na bio da mentoria, pode ir e voltar. Mas, se você quiser perguntar alguma coisa sobre a mentoria, pode perguntar aqui também que a gente vai responder, tá bom? Sobre a live, vai ficar salva durante uma semana, vida? Uma semaninha. Provavelmente vai ser uma semana só que vai ficar salva, tá? Realmente a gente precisa que vocês entendam muito mais coisas, muito, muito além do que a gente falou aqui. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Vai mesmo. Gente, deve ter uma galera já tendo lá se inscrever. Gente, corre pelo amor de Deus, tá? Porque não vai dar pra todo mundo, tá? Então, assim, são poucas vagas mesmo. E a gente não sabe, né? De repente, quando vai fazer de novo.
Sim, Ainda tem isso. Então, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a mentoria, podem falar aqui, tá? A gente vai tirar essas dúvidas. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre isso, tá bom? Falando que já ajudaram muito. Obrigada, Manu. Fala aí, gente, se foi bom, se foi legal. Se gostaram desse conteúdo. Legal. Não, e a gente estudando, né, e pensando aqui pra poder fazer a nossa cabeça explodindo, assim, pensando, cara, isso faz muito sentido, a gente precisa falar isso. E o bônus, gente, vamos falar do bônus. O bônus, verdade. Lá no canal do Telegram, do nosso grupo que a gente tem mesmo, a gente vai deixar um bônus especial lá, tá? Então, a gente preparou um material que vai ser muito legal também, eu tenho certeza, para vocês acessarem e fazerem, é extremamente prático. Então, por agora, né, assim que a gente fechar aqui, a gente vai colocar esse material lá no grupo do Telegram. Se você não tá no grupo do Telegram, o nome é Hoje Falamos de Amor. É porque eu fiquei com Seg Lover na cabeça, não tem nada a ver. Hoje Falamos de Amor. Lá entra lá no Telegram que a gente vai colocar logo depois da live um bônus lá pra vocês. Gente, estão perguntando aqui, olha só. Vocês são demais, parabéns pelo curso, tá de graça, realmente tá de graça, gente. Foi o valor que a gente conseguiu fazer assim que fosse o possível para essa primeira turma. Ali, ele perguntou como será. Então a gente vai ter um encontro por semana, ao vivo, de no mínimo 3 horas, durante um mês. 4 encontros. Então a gente vai ter esses 4 encontros de no mínimo 3 horas por encontro durante 4 semanas. 4 semanas. E aí, durante esse tempo todo, você vai ter acesso, né, ao grupo da turma exclusivo, que a gente vai mandar material lá também, para vocês poderem fazer. No final de cada encontro ao vivo, tem o workbook que a gente vai mandar para você fazer sobre o tema daquela aula, daquele encontro. Sim. E o workbook, ele ajuda muito, porque ele faz a sua cabeça falar assim: meu Deus, eu nunca tinha pensado nisso, eu preciso escrever sobre isso. Porque a gente tem 4 módulos, né? Cada semana é um módulo. E aí, depois desse módulo, tem as atividades para você fazer referente a eles, tá? E uma coisa também legal para falar é que vão ficar salvos, tá? Vai ter o acesso a esse material durante quanto tempo, Vida? Durante 2 anos. O pessoal da turma vai ter acesso ao material durante 2 anos. Então, gente, durante 2 anos vocês vão ter acesso para poder colocar. Fabi, o bônus da live, você não tem o Telegram, né? Manda uma direct pra gente com o seu e-mail. Vou te mandar pro seu e-mail o bônus da live, tá bom? Olha aí, hein? Olha aí. Vocês estão de muito complozinho. Gente, ai meu Deus, o que aconteceu? Tá. A Manotinha não entrar na turma vai ter acesso ao material. Quem não entrar na turma? Não vai ter acesso ao material, que vai ser semanal. Não tem como, gente, não tem como. O material é muito extenso, a gente vai falar de muita coisa, muita estratégia, como, né, como que você pode fazer, cada situação, o que você pode pensar, refletir, construir, né? É um processo de desconstrução e construção diária. Então, é um material que não dá nunca pra gente falar aqui no Instagram, falar em 1 hora. Você não tem noção. Não, e como a Joyce falou, essa live aqui, ela já teve muito conteúdo, ela não foi nem 10% do que tem na mentoria. Real. Então, assim, é algo que é muito grande. E que, gente, a gente pensou assim, cara, qual o valor que a gente pode colocar? E esse valor ainda pode ser parcelado. Então, assim, sai R$100 por mês e ele te ajuda por uma vida inteira. Sim. Então, vai ser bem bacana, assim, o pessoal da mentoria. Já tem gente aqui, Já tem gente aqui, ó, se Já inscrevendo. tem gente. Corre lá, se inscreve, porque vai acabar, hein? Tá.
Exato, já tá rolando aqui o pessoal se inscrevendo. Depois pegar o nome do pessoal que se inscreveu e já colocar no grupo do Telegram. Sim. Porque semana que vem já começa. Semana que vem já começa a mentoria. Tá? Na quarta-feira que vem já começa a nossa mentoria e eu tô muito animada. Eu tô muito ansioso. Vai ser também. muito legal. Então é isso, gente. Eu espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Realmente foi a forma que a gente encontrou de ajudar mesmo, de dar um conteúdo, né, o conteúdo necessário, tá? Então, quem tiver interesse, entra lá no link da bio. O link tá na bio do Instagram. Tá bom? As vagas já estão, daqui a pouco acabam. Já tá chegando. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Obrigada, gente. De verdade. Espero que tenha ajudado e que a gente tenha Aí, Vitor, vai ficar salva só essa semana, tá? Então, depois daqui a gente vai salvar, mas tenta assistir logo, porque não vai ficar sempre. Porque como a gente tá falando aqui da mentoria, né? Logo as vagas vão acabar. Então, a gente não vai deixar salva até semana que vem, tá bom? É isso, gente. Muito Obrigado obrigada pelo carinho. pela companhia virtual, tá Exato. bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus, Fiquem com Deus. tá? E a gente vai se falando. Qualquer dúvida também pode mandar lá no direct. Qualquer dúvida sobre a mentoria que vocês tiverem, manda lá no direct que a gente tá disponível para poder tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Beijo. Vejo vocês na mentoria semana que vem. Exato. Tchau, gente. Momento print.